Você já teve a sensação de que Deus te esqueceu? Que de repente tudo parou? As oportunidades sumiram, pessoas se afastaram e até aquilo que parecia ser muito promissor estagnou. Hoje eu quero te mostrar que não é esquecimento, é estratégia. Existe um tipo de amor que esconde. E quando Deus te esconde, Ele está te preparando para algo que você ainda não tem estrutura para sustentar. Se você está num tempo de silêncio, de portas fechadas, esse vídeo vai te mostrar o porquê isso não é o fim, é o começo do seu propósito. Fique comigo até o final porque você vai entender o que Deus está fazendo nos bastidores da sua vida. A história que revela isso com mais clareza é a história de Elias. Eu amo a história dele. Ele era um profeta bem corajoso, ousado, enfrentou o rei, desafiou falsos deuses e defendeu a fé em meio a uma nação toda corrompida. E justo depois do seu maior ato público, Deus manda ele se esconder. Olha o que está escrito em 1 Reis 17:3. Retira-te daqui, vai para o Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Imagine isso, você acabou de fazer algo grandioso, está cheio de propósito e Deus simplesmente diz, agora é hora de você se esconder. Como você reagiria se depois do seu maior passo, Deus te colocasse no anonimato? O ribeiro de Querite era um lugar simples, era um deserto isolado. Lá Elias não tinha fama nem aplausos, ele só tinha dependência. Ele bebia da água do ribeiro e era alimentado por corvos. Deus o sustentava com o mínimo, mas o mínimo de Deus é sempre o suficiente. E é isso que muita gente não entende. O esconderijo é o lugar onde Deus mata o orgulho e fortalece a nossa fé. E tem um detalhe aqui que quase ninguém fala e que muda tudo nessa história. E eu vou te contar agora. Quando Deus esconde Elias, ele não está protegendo apenas Elias do rei Acabe. Sabe aquele rei que ele enfrentou? Ele está protegendo o propósito que Elias ainda não consegue sustentar publicamente. Porque há dons que Deus deposita em você, mas que precisam amadurecer no secreto antes de se manifestar em público. E é por isso que às vezes o silêncio de Deus é tão pedagógico. Ele ensina a confiar mesmo sem ver. Na psicanálise, isso tem um nome, fase de latência. É o período em que o inconsciente reorganiza o que viveu, processa, cura e se prepara para um novo estágio. É como a terra antes da primavera. Parece estar morta, mas ela está germinando. Você pode estar neste tempo agora. E eu quero te lembrar, Deus não parou de agir. Ele apenas mudou o ambiente. Agora ele trabalha dentro de você. Se isso já está fazendo sentido para você, deixa aqui seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas que também estão nesse tempo escondido. Sabe o que isso me faz lembrar? O que é que essa história me faz lembrar? Uma mulher conhecida minha, muito próxima, que estava vivendo exatamente essa situação. E ela dizia que parecia que tudo que ela tinha construído com tanto cuidado, com tanta dedicação, estava tudo ruindo. E então ela se questionava, ela não entendia o porquê. Então eu pergunto diante dessa situação, e se Deus não tivesse tirado nada de você, e sim te tirado de onde você estava para te preservar? Então foi um momento que caiu a ficha. Deus não estava destruindo, Ele estava separando. Quantas vezes a gente chama de perda o que na verdade é proteção? Tem momentos em que Deus te tira da cena, porque se você continuasse exposta, pessoas erradas te aplaudiriam e você se perderia nesse aplauso. O esconderijo é o lugar onde Deus te purifica da necessidade de aprovação. E isso vale para tudo. Relacionamentos, trabalho, ministério, identidade. Quando Deus te tira da vitrine, Ele está consertando os bastidores. Mas sabe o que é que mais me impressiona nessa história? O ribeiro. O mesmo lugar que sustentou Elias, um dia secou. E é nesse ponto que muita gente desiste. Só que o ribeiro secar é o maior sinal de que Deus está prestes a te mover. Isso é incrível, né? Mas é assim que Deus faz. Porque é assim que está na palavra. Então o texto diz, e sucedeu que o ribeiro secou porque não havia chuva na terra. Deus não errou, ele não perdeu o time.
Deus nunca perde o controle. O ribeiro secou porque o tempo daquele sustento acabou. E é aqui que entra a fé madura. Entender que o fim de uma fase é o início de outra. O ribeiro que seca é a transição entre o esconderijo e a missão. Deus estava dizendo a Elias: agora que você aprendeu a depender de mim, vá e transforme a terra. Quantas vezes o seu ribeiro secou e você achou que Deus te abandonou? Mas na verdade ele só estava te chamando para andar por outro caminho. E num caminho de mais intimidade. Se hoje você está escondida, sem respostas, em silêncio, não se desespere. O esconderijo é o útero dos propósitos. É onde Deus forma o que ainda não pode ser visto. E quando chegar o tempo certo, Ele vai te mostrar. Mas não para te exibir, mas para te usar. Por isso, não saia do esconderijo antes da hora. O tempo de Deus não é castigo, é cirurgia espiritual. Deus não te esqueceu. Ele só está te formando. Se essa mensagem tocou o seu coração, se inscreva aqui no canal e compartilhe com alguém que você sente que já está no tempo do silêncio. Agora você já sabe. O silêncio de Deus nunca é castigo, é estratégia. Confie nele. Eu sou Jean Fortunato, escritora e especialista em desenvolvimento humano e pessoal. E este é o seu jardim de fé, onde você se cura, de semente em semente, de verdade em verdade, em graça e profundidade você floresce. E eu te vejo no próximo vídeo. Shalom, shalom.